No livro Um Homem que Não Conseguia Parar, o autor, David Adam, ele começa com um exemplo. Esse exemplo ele leu em uma notícia, ele pesquisou sobre essa notícia. E o exemplo é de uma estudante etíope chamada Bira. Certa vez, uma estudante etíope chamada Bira comeu a parede da casa. Né? Quando a gente vê uma notícia assim, olha, uma jovem comeu uma parede. Né? O que a gente sabe sobre isso? O que a gente imagina sobre isso? Que perguntas surgem? E aí ele foi investigando mais sobre esse caso da jovem que comeu a parede. Ela não queria fazer isso, mas descobriu que comer a parede era a única forma de parar de pensar na parede. Ela pensava tanto na parede, que ela começou a comer a parede para parar de pensar na parede. Também não queria pensar na parede, na verdade. Estava completamente perturbada pelas ideias e imagens que lhe dominavam a mente, né? Com ideias e imagens sobre a parede dominando a mente, ela começou a comer a parede. A única forma de fazer os pensamentos sobre a parede desaparecerem e aplacar a ansiedade que isso lhe causava era ceder ao estranho e insuportavelmente forte impulso de comê-la. Então, a gente vê que esses pensamentos sobre a parede são obsessões, porque é algo intrusivo, é algo fixo, recorrente, monopoliza o pensamento, é distônico, né? E a gente vê que essa questão de comer a parede na tentativa de reduzir a ansiedade da obsessão é algo que ela se vê impelida a fazer, tentando evitar algo, é uma compulsão. Estamos diante de um quadro de transtorno obsessivo compulsivo. Aos 17 anos, ela já havia comido 8 metros quadrados de parede ou mais de meia tonelada de tijolos de barro. Certo dia, Bira não aguentou mais. O estômago dilatado latejava de dor e o abdômen estava rígido pelos espasmos de cólicas. A garganta em carne viva, arranhada pela palha que envolvia os tijolos, e o corpo infestado por parasitas do barro. Então, foram muitos prejuízos decorrentes da compulsão. Na Etiópia daquela época, havia 8 psiquiatras para 70 milhões de habitantes. Bira teve sorte e conseguiu ser atendida por um deles. Então, imagina que importante em um quadro assim, que possa ser identificado que se trata de um transtorno, que essas ideias que ela tem são ideias intrusivas, que essas compulsões que ela tem, ela se sente impelida a fazer, não é algo que depende do controle dela, que depende da vontade dela, do esforço dela de controlar, é algo que realmente toma os pensamentos e, tomando os pensamentos, impele as ações. Então, pensando nesse exemplo, né, o toque de Bira, está digitado errado, é Bira. O toque de Bira foi considerado de grau moderado a severo. Imaginem. Isso mesmo, a garota que comeu a parede da casa inteira tinha toque apenas moderado a severo. Bira passava cerca de 2 horas por dia pensando na parede, comendo barro. Mas, em média, pacientes com toque podem gastar até 6 horas por dia em suas obsessões e 4 horas em suas compulsões. É algo que pode tomar grande parte do tempo. E a gente vê o quanto as pessoas com toque são, entre as pessoas que têm transtornos, as que mais têm dificuldade de pedir ajuda, porque como elas veem os sintomas como algo que elas não se identificam, como elas veem os sintomas como algo estranho, algo intrusivo, muitas vezes elas se envergonham de contar o que está acontecendo. Então, como é importante que a gente conheça sobre o transtorno, que a gente promova a conscientização sobre a seriedade desse transtorno, com informações confiáveis, com informações objetivas, para uma compreensão mais ampla de como o transtorno se dá.
Então, o exercício da nossa semana, ele vai nessa direção. Vocês vão pesquisar uma notícia que aborde o transtorno obsessivo-compulsivo, vão descrever brevemente essa notícia escolhida, né, do que a notícia fala, a notícia conta sobre alguém com transtorno, o que ela conta, e vão responder. Na notícia, há explicações sobre o transtorno, sobre o que é a obsessão, o que é a compulsão? A notícia informa, né, considerando essa importância de que mais pessoas se conscientizem, de que tem esse movimento informativo. A notícia informa? Há algo que você acrescentaria ou mudaria em como a notícia retrata o transtorno? Ok? Então, esse é o nosso exercício da semana. Anotem as dúvidas para a gente conversar, tá bom? Uma boa noite para vocês.